Olá, vamos continuar nossa conversa a respeito das parábolas do Senhor. Na última, nós já conversamos a respeito dos maus lavradores, aqueles que são chamados por Deus para trabalhar na sua vinha, mas trabalham para si mesmos e não para o Senhor da vinha. Hoje tem mais uma outra parábola que fala a respeito de vinha também, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 16. E nós vamos trabalhar essa parábola hoje. Eu creio que esses estudos que nós temos feito, não são pregações, mas são estudos, têm sido muito proveitosos para todos nós. Eu tenho crescido muito e eu creio que Deus tem nos ensinado muito também. Eu queria te convidar para abrir lá então no Evangelho de Mateus. Se a Bíblia não está aí ao teu lado, o texto vai passar na tela para você acompanhar essa leitura. No Evangelho de Mateus, capítulo 20, a partir do primeiro versículo. Acompanhe a leitura da palavra do Senhor. Pois o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes 1 denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das 9 horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça e lhes disse: vão também trabalhar na vinha, e eu pagarei a vocês o que for justo. E eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez a mesma coisa. Saindo por volta das 5 horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou: por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse: vão vocês também trabalhar na vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse a seu administrador: chame os trabalhadores e pague-lhes um salário, começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros. Vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde, e cada um recebeu 1 denário. Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro, esperavam receber mais, mas cada um deles também recebeu 1 denário. Quando o receberam, começaram a se queixar do proprietário da vinha, dizendo-lhe: estes homens contratados por último trabalharam apenas 1 hora, e o Senhor os igualou a nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia? Mas ele respondeu a um deles: amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou em trabalhar por 1 denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último o mesmo que dei a você. Não tenho o direito de fazer o que quero com o meu dinheiro? Ou você está com inveja porque sou generoso? Assim, os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Essa é a parábola que fala então desse fazendeiro. E o título deixa bem claro aqui já, o primeiro versículo deixa bem claro aqui já, assim, o reino dos céus é como um proprietário que saiu de manhã cedo. O reino dos céus é comparado aqui ao proprietário, a este fazendeiro, o que ele é, a forma dele agir, a forma dele se relacionar, como ele olha as pessoas, como ele compreende as pessoas, tem tudo a ver com o reino de Deus. Então nós devemos prestar muita atenção a esse proprietário, a esse fazendeiro, a esse dono da vinha. E o texto fala então que ele tem essa vinha, e naquela época é o seguinte: no dia da colheita da vinha, normalmente essa colheita acontecia em setembro, se a pessoa deixasse passar 1, 2, 3 dias, esses poucos dias já fazia toda a diferença na qualidade da uva, porque ela já acumulava muito açúcar e isso já ia alterar depois na qualidade do vinho. Então essa uva, se passasse daquele dia certo, exato da colheita, ela ia perder o valor e o produto dela também iria ser desvalorizado. O vinho seria de uma qualidade inferior. Então aquela colheita tinha que ser feita naquele dia correto e acabar o mais rápido possível para manter a qualidade da uva e o preço depois da uva e do produto da uva. Tá certo? Então este homem ele tem os seus servos na fazenda, mas ele agora vai chamar mais pessoas para que essa colheita se conclua naquele dia. Este homem, então, ele vai às 6 horas da manhã, na madrugada, e naqueles dias tinha o funcionário que trabalhava
para os seus patrões nas suas fazendas, que trabalhavam ali continuamente. Tinham as pessoas que trabalhavam por dia e ganhavam por dia, e tinham os outros que também trabalhavam por hora. E aí a forma de pagamento de cada um era diferenciada. Esse homem, então, esse dono da vinha, ele vai para a cidade, porque ele está precisando de mais mão de obra na vinha dele, para a colheita. E agora, então, ele chega às 6 da manhã, e a turma naquela época trabalhava das 6 da manhã às 6 da tarde, com intervalos aí para alimentação e para momentos de oração. Então, tirando os momentos de alimentação e os momentos de oração, eles trabalhavam 10 horas num dia. Então, das 6 da manhã às 6 da tarde são 12 horas, mas 2 horas aí eram retiradas para alimentação e para o momento que eles tinham de comunhão com Deus, buscar Deus em oração. Tá certo? Então ele vai às 6 da manhã e ele chama uma turma e ele promete um denário. O denário era o salário de um dia de trabalho desse trabalhador da roça, do sítio, da fazenda, do ambiente rural. Tá certo? Era o salário justo e correto por um dia de trabalho. E ele contrata essa turma às 6 da manhã, então ele promete a eles um denário pelo dia de trabalho. É algo justo. Se eles não recebessem isso, eles iriam ficar naquela praça e a família deles ia ter que contar naquele dia e no próximo dia com a compaixão de outros para colocar o alimento sobre a mesa e dar o básico para eles viverem naqueles dias. Então eles se alegravam muito em ter o trabalho. Então eles se alegraram muito quando aquele homem os chamou para trabalhar na vinha. Mas esse dono dessa propriedade, ele, no correr do dia, ele vai voltar outras vezes lá, porque ele sente a necessidade de contratar mais pessoas para a sua obra, porque a colheita era muito grande. Então ele volta às 9 e ele promete para essa turma agora um salário justo. Eles devem ter imaginado, bom, não é um denário, mas deve ser algo proporcional, porque esse homem, nós conhecemos a fama dele, esse fazendeiro, ele é um homem justo e bom. E eles vão. E depois esse fazendeiro volta de novo ao meio-dia, às 3 da tarde e às 5 da tarde. E veja só, esses últimos que foram contratados às 5 da tarde, eles iriam trabalhar apenas 1 hora na vinha deste fazendeiro. Então, todos esses trabalhando, os servos do fazendeiro, os que foram contratados às 6, às 9, ao meio-dia, às 3 e às 5 da tarde. Todos trabalhando. Ao final do dia, o fazendeiro então chama o seu capataz, o seu administrador e fala, paga essa turma, mas paga a partir dos últimos, aqueles que eu contratei às 5 horas da tarde. E quando esses homens vão receber, eles esperavam aquele salário pequeno de 1 hora de trabalho só. Mas já era um motivo de alegria, porque eles não iam ter nada. Mas quando eles pegam o salário, eles percebem que eles não ganharam proporcionalmente a 1 hora, mas eles ganharam um denário, o salário de um dia todo de trabalho. Por que isso? Aquele fazendeiro, como eu já disse, era um homem bom. Ele tinha dinheiro, ele não estava passando fome, não estava passando necessidade, e ele podia sim pagar um denário para aqueles homens. E por que ele pagou? Ele não precisava, pastor, ele seria justo se ele pagasse 1 hora de trabalho. Pois é, só que com 1 hora de trabalho, aquele funcionário, aquele que foi contratado, ele não conseguiria, no próximo dia, colocar o alimento sobre a mesa e dar um dia digno para a família dele. Eles teriam que contar com esmola ou com a ajuda de outras pessoas. Então esse fazendeiro, sendo um homem bom, ele deu o denário para ele, que é o salário de um dia todo de trabalho. Por quê? Porque ele se importa com esse homem e com a família dele. E o mesmo ele faz com os outros que foram contratados às 3 horas, os que foram contratados ao meio-dia, os que foram contratados às 9 horas e os que foram contratados desde o começo do dia às 6 da manhã. E aí, quando o pessoal das 6 da manhã, que trabalhou o dia todo, trabalharam das 6 da manhã às 6 da tarde, 10 horas de trabalho por causa do intervalo que eles tinham, eles ficaram bravos e começaram a murmurar e reclamar e falar com o fazendeiro. Isso não está certo, isso não está justo, essa turma trabalhou só 1 hora, nós trabalhamos 10 horas, eles não pegaram o sol do meio-dia, nós estamos passando pelo sol do meio-dia, trabalhando muito mais, e o fazendeiro agora vai exortar esses daí, e ele olha para um desses que estavam murmurando, reclamando e agitando o ambiente ali. Ele vai exortar, mas ele exorta em amor, porque esse fazendeiro, como eu já disse várias vezes aqui nesse estudo, era um homem bom. Era um homem justo, era um homem compassivo, misericordioso. Ele olha para esse homem, reprovando a atitude dele,
mas ele age com amor, fala assim, amigo, nós não combinamos que seria um denário que você ia receber, e um denário não é algo bom e algo justo que eu estou dando para você e para sua família? Pois é, vá em paz. Querido, você que está com a Bíblia aí, você pode conferir, porque ele realmente combinou, lá no versículo 2, a pagar um denário para esses. Então ele não estava fazendo nada de errado. E o que ele estava dando era o suficiente para que eles tivessem o dia digno, que ele pudesse sustentar a família dele. Não está fazendo nada de errado. Vá em paz. E ele ainda exorta, espera um pouquinho, o teu problema aqui, você está falando que o problema sou eu, mas o problema não está na minha bondade, nem na minha justiça, porque eu estou sendo bom com você e sendo bom com todos os outros, das 9, do meio-dia, das 3 e das 5. Eu estou sendo bom, eu estou sendo justo com todos, mas o teu problema, eu não sou o teu problema. O teu problema é que você olha para a minha bondade e você vê como algo ruim, porque você está mais preocupado em comparar o teu salário com o do outro, do que ver a bondade, a forma bondosa e justa que eu agi com você e com o outro. E o problema também está na tua inveja, porque você está olhando e invejando o outro. Vejam só, queridos, o que Jesus está ensinando para a gente. Aqueles homens, naqueles dias, os judeus, eles estavam acostumados, eles eram ensinados desde pequenininhos, ensinados pelos pais, que tudo na vida é por mérito. Fez, é recompensado. Fez, é recompensado. E eles levavam isso para Deus também, achando que Deus agisse dessa forma. Você fez um ato de bondade, você recebe algo bom de Deus. Você fez outro ato de bondade, você recebe outro ato de bondade de Deus. Você fez algo legalzinho, você recebe algo legalzinho. Você fez algo muito bom, Deus te dá algo muito bom. Por mérito. Eles viam isso. Apesar de, em muitos lugares do Antigo Testamento, já deixar muito claro que Deus é um Deus de graça, de misericórdia, que olha e age com a gente, não de acordo com o nosso mérito, com aquilo que nós merecemos, mas com a tua misericórdia, com a sua compaixão. Que a Bíblia fala que essa compaixão, essa misericórdia de Deus é a causa de nós não sermos consumidos, que ela se renova a cada manhã sobre a nossa vida. Fala que a bondade de Deus está sobre justos e injustos. Mas o judeu vivia e cria a sua espiritualidade era edificada nos méritos. E Jesus está querendo mostrar para os seus discípulos aqui que no reino de Deus não é por mérito. Até porque, queridos, se você que é membro da 8ª Igreja Presbiteriana de Londrina, você sabe muito bem o que eu sempre falo e vai escutar de novo pela milionésima vez. Se é por mérito, o que cada um de nós merece é o inferno. Escutou? Pela milionésima vez e continua não gostando, mas por mérito, mas você também que está escutando aí, você merece o inferno. A Bíblia fala que até os nossos melhores candidatos de caridade e bondade são corrompidos. Eles têm interesse por trás, eles têm o egoísmo por trás, sempre tem algo, porque o nosso pecado, ele macula até os nossos atos de bondade. Então tudo é corrompido. Então, nós por nós mesmos, nós merecemos o inferno e é para lá que nós estamos indo. Ninguém faz nada para merecer o inferno, algo extra. Tem que matar, tem que adulterar, tem que se drogar, morrer de overdose, ser alcoólatra, nada disso daí. Todos nós, por nós mesmos, sem fazer nada extra, nós já caminhamos e merecemos o inferno. Então, se fosse por mérito, todos nós estávamos indo por lá. E por mérito, esse o nosso destino. Mas Jesus mostra que no reino de Deus, Deus age de uma forma diferente com a gente. Que Deus age pela graça. Assim como aquele fazendeiro, ele ia naquela praça e aqueles homens, eles não estavam como vagabundos lá sem fazer nada. Sabe, tipo, deixando o dia passar. Se aparecer alguma coisinha eu faço, senão eu vou ficar aqui sem fazer nada. Me embebedando, usando droga, falando besteira. Não é nada disso. Aqueles homens estavam lá porque era a única forma que eles tinham para trabalhar. E eles estavam esperando o trabalho. E eles se alegravam quando alguém contratava eles. E o fazendeiro ia lá e se alegrava de contratar, porque ele via que ele estava ajudando não somente aquele homem ali, que iria trabalhar na vinha, mas ajudando aquele homem e toda a família dele. E Jesus mostra para a gente que quando aquele fazendeiro vai pagar os seus funcionários no final do dia,
Ele se alegra e ele faz com alegria, porque ele tem um coração bondoso, compassivo, ele é rico de misericórdia e ele dá um denário para todos, porque era o que eles precisavam para ter uma vida digna. Menos do que isso não dava. Todos precisavam de pelo menos um denário para ter uma vida digna e dar uma vida digna para sua família. E esse fazendeiro faz isso com alegria. Jesus está mostrando para cada um de nós que é assim que Deus age. Que Deus não concede a sua graça de acordo com o nosso mérito. Deus não concede a graça de acordo com o nosso mérito. Lá no Evangelho de João, a gente lê assim: todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Deus não dá a graça dele por medida. Olha, então eu fiz um pouquinho bonzinho, recebi um pouco da graça dele. Foi um pouquinho mais bonzinho, fui caridoso, fui bondoso com o meu próximo, Deus dá mais da graça dele. Não é assim. Se você está com Cristo, está na vinha dele, no trabalho dele, na obra dele, se você é dele, a graça dele vem plena para você, completa, transbordante, de tal forma que ela já é suficiente para você ser salvo, para você ir para o céu, para quando você morrer, você ter a certeza que é dele. A graça de Deus não é dada por medida, mas ela é dada de forma absoluta e perfeita e suficiente para nos salvar. Sabe aquela historinha que muitas vezes contam para as crianças? Que você vai sendo bonzinho e cada ato de bondade você tem um tijolinho para colocar na sua casinha no céu. E se você for bonzinho, quando você chegar no final da sua vida, você tem uma casinha pronta. Se você não for bonzinho, você não tem casinha no céu, aí você vai para o inferno, você vai ter lugar para morar. Não é nada disso. Se você está com Jesus, querido, você ganhou uma casinha completa. Porque a graça de Deus, ela é plena, ela chega a nós já pronta, absoluta. Você não ganha por hora de trabalho, você ganha o trabalho completo, como qualquer um, como qualquer outro. E eu vejo que muitas vezes tem muito cristão, muito crente no Senhor Jesus Cristo, que age como aqueles que foram contratados às 6 da manhã. Eu lembro de alguns eventos, alguns momentos no meu ministério, de forma especial, numa época que eu trabalhava com juventude, que várias vezes os jovens da igreja, aqueles, sabe, que o avô já era crente, o pai é crente, ele está na igreja também desde pequeno, é crente, chegavam assim: pastor, esse negócio de ser salvo pela graça e não ser obras e tal, isso daí eu não aceito muito bem. Eu falava: por que você não aceita bem? Veja bem, pastor, eu estou aqui na igreja, eu venho todo domingo, de manhã para a escola dominical, eu venho à noite para o culto, tem célula, o estudo bíblico durante a semana, tem reunião de jovens, tem as vigílias, eu participo do louvor, eu tenho que chegar antes, sair por último do culto, tal, eu pago um alto preço, tal, eu estou aqui, pastor, eu não transo com as meninas, eu não me drogo, eu não bebo, não faço nada disso, eu abro mão de tudo isso, pastor. E aí o cara, lá o outro jovem, está curtindo a mulherada, está se embebedando, está se drogando, é pilantra, está curtindo a vida, o cara depois vai ser rico porque ele rouba todo mundo, a polícia não pega ninguém, essa justiça brasileira é falha, e o cara curte um monte a vida e eu fico pobre, não aproveito da mulherada, não enchi a cara, não usei droga, não caía fora da igreja, podia estar curtindo no mundão, estava dentro da igreja, e o cara curtiu um monte a vida. E aí, pouquinho antes de morrer, ele se converte e ele está salvo como eu sou salvo? Que história é essa? Não, eu tenho que receber muito mais do que ele, isso não é justo. O que esse jovem está fazendo? Exatamente o que aquela turma que foi contratada às 6 da manhã fez. O que Jesus fala para a gente, queridos? O que vocês acham que eu falei para aquele jovem e o que eu falei para outros crentes, não só jovens, mas adultos também, que já trouxeram esse problema para mim, que não acham justo isso? Como que uma pessoa que viveu a vida inteira certinho vai para o céu e agora um outro que se arrepende no leito de morte vai para o céu também? O mesmo denário? O mesmo pagamento? A mesma recompensa? O que eu disse para aquele jovem? Primeiro, eu disse: meu querido, o teu problema não é que esse vai ser salvo e você também. O teu problema é que você não é crente. Porque quem é crente de verdade não lamenta não estar no mundo, mas gosta de estar na vinha do Senhor, trabalhando para o Senhor, porque prova da paz de Deus, do consolo de Deus, da bênção de Deus, da proteção de Deus. Mesmo que tenha que abrir mão de algumas coisas, essa pessoa que é crente de verdade sabe que recebeu muito mais de Deus. E sabe que, quando acabar o trabalho nessa vinha,
vai receber o denário. A graça de Deus, suficiente para vivermos de forma digna no céu, na glória, na presença de Deus, onde não há dor, não há sofrimento, não há morte, não há injustiça. Essa graça maravilhosa que é suficiente, plena, absoluta. Se a pessoa é crente de verdade, ela não vai lamentar que o outro recebeu também um denário. Porque a salvação não é por obras. Sim, ele vai receber um denário. O cara curtiu a vida inteira, usou droga, curtiu, dormiu com tudo e com todos, teve uma vida louca, tal. Mas no final se converteu de verdade, ele vai receber um denário também. A mesma graça que você recebeu. E eu e você não podemos julgar. Porque Deus foi bom conosco, foi justo. Ele nos prometeu a salvação em Cristo, Ele nos deu. Agora, se Ele deu também a mesma salvação para o outro, você vai brigar porque Deus é bom? Você vai brigar porque Deus é misericordioso? O trato não era um denário? Você recebeu. Está reclamando do quê? Se alegre com aqueles que foram abençoados. Porque se Deus desse a graça, só uma parte da graça para o outro, essa graça não era suficiente para ele ser salvo. Nós precisamos da graça plena de Deus para a salvação. Imagina, se você tivesse que acumular a graça de Deus para ser salvo. Primeiro que você não ia conseguir, porque cada ato de bondade que você faz tem 15 de egoísmo, de materialismo, da sua sexualidade torta, do seu apego ao dinheiro, do seu apego às coisas materiais, da raivinha e do ódio que você tem de uns e de outros, até dentro da tua igreja. Pelo teu mérito e pelo meu mérito nós estaríamos condenados, nós nunca iríamos conseguir acumular denários e acumular a graça de Deus. Mas Deus é tão bom que a salvação é pela graça. Então nos alegremos com o denário que nós recebemos, com a graça de Deus suficiente para nos dar dignidade, suficiente para sermos abençoados. E nos alegremos com aqueles que chegam, quem sabe no fim do dia, para trabalhar na obra de Deus também. Porque eles também vão provar da graça de Deus, porque Deus é bom. Deus perdoa aquele pecador mais imundo que se converte no final da vida, mas Deus perdoa também o religioso que está dentro da igreja, desde as 6 da manhã na vinha, não é isso? Mas o coração está no mundo e gostaria de estar lá fora no mundo. E perdoa também. E você também está salvo junto com aquele outro pecador, porque você está dentro da igreja, mas você é tão imundo, tão porco, tão sujo de pecados quanto aquele mais imundo que você considera. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E Deus age com graça, com tudo e com todos. Que o Senhor seja louvado, porque essa graça de Deus chega a nós através da fé no Senhor Jesus Cristo. Nós que cremos em Jesus Cristo, essa graça chega a nós. E que continuemos pregando Jesus Cristo, para que outros que vão chegar ao meio-dia, vão chegar às 3 da tarde, que vão chegar às 5 da tarde para trabalhar na obra de Deus, para dedicar a vida à glória de Deus. Vão chegar mais tarde, sim, mas que vão provar da mesma graça. E um dia todos nós estaremos na presença de Deus, alegres, porque fomos alcançados pela graça de Deus que chegou a nós, no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e que essa visão do reino, da graça de Deus, inunde os nossos corações e transforma a nossa forma de compreender o nosso relacionamento com Deus. Porque Deus é bom todo o tempo. Amém.